Que já foi falado aqui, né, diante desse lugar, através da irmã, através da outra, através do pastor, a gente ficamos assim maravilhados, né, da forma de como Deus ele trabalha, de como Deus ele age, porque Deus ele é assim soberano sobre todas as coisas e ele faz tudo segundo a sua vontade, né? E segundo sempre o seu querer, né? Deus olha sempre para aquilo que Ele quer, Ele usa sempre diante daquilo que Ele acha que tem que ser usado, né? Então nós louvamos muito a Deus por isso. E eu tenho uma palavra também, está lá no livro de Êxodo 3, em nome de Jesus. Está lá no livro de Êxodo 3, que diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou as ovelhas para detrás e chegou até o Horebe, o monte de Deus, e apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça em fogo, no meio de uma sarça em fogo, a sarça, e olhava, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: virarei agora e verei esta grande visão. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele voltaria para chegar, Deus do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe: não te chega para cá, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que está é santo. Irmão, a gente louva a Deus, né? Porque Deus ele tem os seus meios de usar os seus filhos, e ele usa os seus filhos das formas que ele quer, do jeito que ele quer, e isso às vezes me deixa maravilhado, porque Moisés ele está dentro de um projeto de Deus, e o projeto de Deus vai se cumprir na vida de Moisés pausadamente. Isso é uma coisa linda, pois Moisés ainda não conhece esse projeto, mas Deus tem um projeto na vida de Moisés e vai cumprir esse projeto na vida de Moisés do jeito dele. O interessante que chama a minha atenção é que quando Moisés nasce em um período muito complicado, que não era um período de vida, mas sim de morte, porque já havia saído um decreto que toda criança que nascesse de sexo masculino teria que ser morta. Moisés ele nasce num momento difícil. Moisés ele nasce num momento de um decreto que não é um decreto de vida, mas é um decreto de morte. Mas mesmo no decreto de morte, a promessa de Deus sobre a vida de Moisés é que vai prevalecer. Aleluia. Os dias podem ser de morte, mas o que prevalece é o projeto de Deus na nossa vida. E isso é que me chama a minha atenção. Porque enquanto muitas crianças eram lançadas ao rio e desciam ao rio chorando, e ninguém tinha compaixão porque sabia que havia um decreto, mas quando Moisés desce, alguém sente compaixão, porque o projeto de Deus é de Deus, a vontade de Deus é de Deus, e ninguém pode impedir isso. Ninguém pode impedir isso. Então Deus faz com que alguém tire Moisés das águas. Deus está dizendo assim: ele não morrerá, pois o meu projeto na vida dele é muito grande, e ninguém vai impedir esse projeto. Tira ele das águas. E alguém tira.
E quando tira, esse alguém não vai cuidar dele, vai chamar a sua mãe, vai procurar saber quem é a sua mãe, e a sua mãe, sua irmã, é que vai cuidar dele. Deus está dizendo assim: nada está perdido quando eu tenho um projeto. Nada está perdido quando eu tenho um projeto. O cenário pode ser de morte, mas se eu tenho um projeto, eu vou gerar vida aonde está a morte. Deus está gerando vida aonde o cenário é de morte. Aonde alguém está dizendo assim, não tem mais jeito, e Deus está dizendo, para você tem jeito. Enquanto alguém está dizendo assim, está tudo perdido, Deus está dizendo, não tem nada perdido, pois o meu projeto sobre tua vida ainda está vivo. Coisa linda. E isso que me chama muito a minha atenção, é porque Deus ele faz ele desfrutar das melhores coisas dentro de um palácio. Deus fez ele ter uma educação, Deus fez com que ele tivesse todos os meios e todos os recursos que os outros não tiveram, que faziam parte. Deus disse assim, vou te dar tudo, mas no momento e na hora certa, eu vou te tirar tudo, e vou te trazer para o meu conhecimento, e vou me apresentar a você. E o interessante de tudo isso, que Deus é aquele que cria tudo. O projeto dele está pronto, ele não vai preparar nada, já está tudo pronto. Pastor, ele vai preparar mentira, já está tudo pronto. Esse momento que nós estamos aqui, esse momento aqui que nós estamos aqui falando, já estava pronto. Já estava pronto. Deus já tinha esse momento, Deus já tinha visto esse momento. Deus já sabia que eu estava aqui, estaria aqui, você estaria aqui, ele estaria aqui. Deus já sabia disso. Porque nada disso aqui é por acaso. Tudo isso aqui é um projeto de Deus. E Deus nos uniu nesse projeto para que ele fale, para que ela fale, para que ela fale. E para que eu também pudesse ter a oportunidade de falar como todos. Esse é um projeto de Deus. E dentro desse projeto de Deus a gente ficamos maravilhados. Por quê? Porque Moisés, interessante isso, Moisés, ele vive a vida dele quase toda vendo covardia diante do palácio, vendo os hebreus sendo sacrificados pelos egípcios, e nunca tomou uma providência sobre aquilo. Ou melhor, ele sabia disso. Só que chega um dia, um momento, que ele vê uma cena e o seu coração se enche de compaixão por alguém que está sendo espancado. Deus enche o coração dele de quê? De sentimento por aquela pessoa. Pois Deus está dizendo, hoje será o dia que irá acontecer isso, e por esse ato eu te tirarei desse lugar. Ou melhor, tudo já estava pronto. Deus foi só cumprindo os seus propósitos, os seus processos. E ele leva, interessante, que me chama a atenção, para a gente chegar ao fim, ele leva Moisés para a casa de Jetro, um sacerdote. Quando ele chega na casa de Jetro, ele vai aprender tudo aquilo que ele não aprendeu no Egito. Porque para você se encontrar com o Senhor, você não se encontrará com ele de qualquer jeito. De qualquer jeito você não vai se encontrar com ele. Para você se encontrar com Deus, você tem que ser preparado. E quando você for preparado, ele vai escolher o dia. Então ele passa pela casa de Jetro e começa a aprender tudo aquilo que ele não aprendeu no Egito. Porque Egito não é lugar de ensinar
as coisas do céu. Egito é lugar de ensinar aquilo que procede do mundo e não do céu. Então Deus está dizendo assim: vou te levar para um lugar e vou te dar um ensinamento que é meu, e esse ensinamento vai mudar a tua história. E o interessante de tudo isso que me chama a minha atenção, que na verdade ele passa a ser apacentador de ovelhas no deserto. Apacentador de ovelha no deserto. E o interessante de tudo isso, que ele vai e uma se perde. Uma se perde. E ele não pode entregar o rebanho que está emprestado, faltando uma. Ele tem que ir atrás da outra. E o interessante é que Deus prepara o encontro. Às vezes Deus faz assim comigo e contigo: vou preparar um encontro meu e seu, porque a minha vontade tem que prevalecer sempre em tudo. E o interessante disso é que ele chega, ele perde e ele volta, e quando ele sobe, ele vê uma visão. E a visão é que ele vê, está escrito que ele vê o anjo do Senhor tomado em fogo no meio de uma sarça. Ou melhor, o anjo do Senhor desceu em forma de fogo e se encostou uma sarça. Enquanto o anjo estava perto da sarça, a sarça pegava fogo. Mas se o anjo sai de perto da sarça, o fogo apaga, porque o fogo não é da sarça, o fogo é do anjo. E muitas pessoas se enganam com isso, acham que o fogo é da sarça. O fogo nunca foi da sarça, o fogo sempre foi do anjo. Se o anjo estiver encostado, tem fogo. Se o anjo não estiver encostado, não tem fogo. Interessante isso. E ele quer se chegar para frente para poder ver essa tamanha visão, essa maravilha. E ele vai se aproximando porque ele quer ver mais, quer ver bem mais de perto. E o Senhor vai bradar no meio do fogo. Vai bradar no meio do fogo, vai dizer: não se achega. Não se achega. Tirai, pois, a sandália dos seus pés, pois o lugar que você pisa é santo, é separado. Deus está dizendo assim: eu separei esse lugar. Deus está dizendo para mim e para você: eu separei esse lugar que você está pisando. Como Augusto sempre diz: esse lugar não é meu, esse lugar não é seu. E eu acho isso tão interessante, porque quando ele fala isso, vem uma palavra no meu coração dizendo assim, o Senhor dizendo para mim assim: mas esse lugar é meu. Então Deus está afirmando aqui: esse lugar é santo, esse lugar é um lugar separado. Tirai a sandália dos seus pés, pois o lugar que você pisa, ele é um lugar separado. E hoje eu separei esse lugar para conversar com você. Interessante isso, né? O Senhor e a sua criatura. Interessante, o Senhor quer falar com a sua criatura, mas Ele quer falar com a sua criatura do jeito dele. De uma forma que a sua criatura está olhando e está ficando maravilhado, porque não está entendendo umas questões que ele está vendo. Qual é a questão que ele está vendo? A questão que ele está vendo é que o fogo não consegue consumir a sarça. O fogo de Deus não nos faz mal, o fogo de Deus não nos destrói, o fogo de Deus nos enriquece, o fogo de Deus nos traz saúde, o fogo de Deus nos traz paz, o fogo de Deus nos traz gozo, o fogo de Deus nos traz esperança, confiança. Esse é o fogo de Deus. O fogo de Deus nos faz falar para as pessoas quando a situação está difícil, alguém está dizendo assim: não tem mais jeito, não dá. O fogo de Deus diz assim: diz para ela que dá sim, porque eu estou na situação. E nós louvamos muito, mas muito, muito a Deus, porque esse fogo de Deus tem que arder constantemente na nossa vida. Constantemente em nossa vida.
E quando ele arde constantemente, ainda que a situação esteja difícil, mas nós sempre teremos uma esperança, sempre teremos uma confiança. Por quê? Porque temos certeza que o fogo de Deus ainda está aceso em nossas vidas. Está aceso na nossa vida, está aceso na nossa casa, está aceso no nosso trabalho. Aonde nós formos, esse fogo nos segue. Aonde nós colocarmos a mão, esse fogo se apresenta, porque esse fogo é constante. Eu tenho que proclamar sempre: o teu fogo na minha vida é constante, e eu não abro mão disso, porque enquanto ele estiver comigo, a certeza da vitória sempre será. E eu louvo a Deus, né? Para terminar, quando a irmã disse, eu na minha igreja, as pessoas quase assim não me dão muita importância, né? Você falando isso, e eu aqui pensando, quase não me dá mais importância, mas aqui, na verdade, eu peguei isso, eu pego as coisas. Não, mas na verdade eu falei que eu não faço questão, cada um tem. Isso. Mas aqui, na verdade, eu me sinto mais à vontade, porque eu tenho mais assim, né? Eu vejo, ou melhor, você se sente mais assim, importante, porque você está num lugar onde as pessoas ouvem o que você fala. Eu ministro para crianças. E por isso, você se sente uma pessoa importante. Mas o mais interessante de tudo isso é que, para Deus, você sempre será importante. Para Deus não importa onde você esteja com as crianças, esteja na portaria, não importa. Para Deus você sempre será importante. O fogo não só arde diante daquele que fala, o fogo também arde diante daquele que está sentado. Então não importa a posição, a condição, o mais importante é que o fogo da esperança de Deus está ardendo diante da tua vida. O fogo da confiança, o fogo da esperança, aquele fogo que diz para você assim, quando todos dizem que não tem mais jeito, ele está dizendo assim, tem jeito sim. É isso que nós precisamos sempre, meu irmão. E olharmos e dizer, Senhor, cumpra em mim, segundo a tua vontade. Faça sobre mim aquilo que tu quer, não o que eu quero. E realize os seus propósitos na minha vida. Hoje eu abro a porta para tu realizar os seus propósitos na minha vida. Ainda que seja difícil para mim, mas cumpra os seus propósitos na minha vida. Aí Deus vai dizer assim, já que você abriu a porta, eu vou entrar e vou cumprir todos os meus propósitos na tua vida. Talvez não é o que você quer, mas os meus propósitos se cumprirão, e lá no final tu será muito e muito feliz. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.